hoje começa a formação, né, do 7 e trouxemos hoje a maravilhosa Suzana. Quem não conhece Suzana foi professora da Reja, aposentou e volta aqui trazendo todo o seu conhecimento para a gente, maravilhoso aqui. Tá bom? Eu espero que seja uma manhã incrível para vocês, aproveitem ela, porque se é para falar de alfabetização, a Suzana é a melhor pessoa para falar com vocês sobre isso. Tá bom? E sejam todos bem-vindos. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. O Bertioga sempre me recebe muito bem. Como a Bárbara falou, né? Trabalhei aqui na rede e aposentei o ano passado, em janeiro. Fiquei aqui na Secretaria de Educação, trabalhando também. Dei uma formação sobre alfabetização. Maravilhosa. Também trabalho também no Guarujá, então aposentando aqui. Eu agora sou professora lá no Guarujá, atualmente esse ano estou com uma turma de terceiro ano. Aquela turma, vocês sabem, né? Terceiro ano, metade da turma alfabetizada, infelizmente metade não alfabetizada, o que me deixa bastante triste, né? Porque a gente sabe que são vários fatores que interferem na alfabetização das crianças. A gente está em sala de aula, a gente sabe que não é um fator único, são vários. E é bem desafiador. Apesar de eu estar esse ano no terceiro ano, eu não trouxe uma gravação, eu não consegui gravar esse ano na sala que eu estou. Então eu trouxe gravações e trouxe assim, muitos exemplos práticos. A gente vai conversando ao longo do encontro, né? Eu trouxe muitos exemplos práticos de situações de sala de aula. Então, quando eu estava conversando com a Bárbara, como a gente está bem no início do ano, a gente pensou sobre essa conversa do ambiente alfabetizador, porque o ambiente alfabetizador também ele contribui para a nossa prática, sustenta a nossa prática na sala de aula, e a gente conversar, né, o que hoje nós sabemos. Então, tem alguns diálogos que eu vou fazer com vocês, a gente vai conversar, tanto que quando eu penso nessa questão dos objetivos, eu penso nessa questão de refletir sobre esse ambiente, e também no diálogo, né? Aquilo que vocês já estão fazendo na sala de aula, dúvidas que talvez tenham também, o que já fez, porque uma das coisas que eu sempre penso é que às vezes a gente tem situações que a gente já fez na sala de aula e a gente acaba abandonando, a gente vai para um outro ano e a gente acaba abandonando aquilo que a gente fez, deu super certo e acaba esquecendo por uma outra razão. Então, também avivar essa memória, né? Poxa, eu já fiz isso, poxa, deu certo. Isso também cabe, lógico que num dia só, em poucas horas, é impossível trazer tudo aquilo que é importante dentro desse ambiente, como ele vai se constituindo. Então, por ser início do ano, é pensar nessa constituição desse ambiente alfabetizador na sala de aula, né? E eu gosto muito do que a Emília Ferreira ela traz aqui, que ela, como uma pesquisadora, e eu gosto muito de marcar esse lugar, né, da Emília Ferreira, que a gente infelizmente no ano passado perdeu aos 86 anos, mas de uma pessoa muito comprometida, né, de uma pesquisadora muito comprometida com a escola pública, com as crianças mais desfavorecidas. Então, toda a pesquisa da Emília, ela vai justamente num trabalho voltado para o professor da escola pública, porque ela trabalha em cima dessas crianças, né, a pesquisa dela vai em cima dessas crianças que principalmente são as mais desfavorecidas, que são as crianças que a gente trabalha na escola pública, a não ser por um ou outro bairro que talvez seja mais favorecido, mas a maioria das crianças da escola pública que a gente vê, que a gente vivencia, com todas as suas estruturas e dificuldades, eu pelo menos lá, até um bairro que não é tão ruim, apesar de ser Morrinhos, né, lá no Guarujá, que eu estou, mas existe a sua parcela, né, onde eu estou ali, a localização da escola, mas existe a sua parcela das grandes dificuldades que acompanham essa escola pública em relação a tudo que vocês vivenciam, eu também vivencio. E eu quis trazer essa reflexão dela, porque ela traz muito do hoje, né, dessa importância do que a gente vive hoje, que ela fala assim, ó, volta a um assunto sobre o qual é sempre muito importante, né, preciso voltar porque ele é central. A
que eu já fazia antes, que eu sabia antes, e que vão me aprofundar. Algumas coisas, Suzana, lá, de quando iniciou a sua trajetória escolar, foi percebendo que aquilo, para mim, por exemplo, já não faz mais parte. Eu fui encontrando outros caminhos que fizeram com que eu chegasse mais rápido naquilo que eu tinha de mais importante, né? Que a gente tem de mais importante na sala de aula, que é o avanço da aprendizagem das crianças, independente da situação, seja lá na alfabetização, seja lá no 5º ano, com as turmas em relação à produção textual, né? E ela, oi Célia, linda, tudo bom? Que prazer. Já está reunião de novo e falamos, queremos Suzana. Muito bom. Ah, que bom, espero que vocês gostem. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Beleza. Suzana, eu vou ver lá o cara que trouxe um sortinho. Tá. Se ele quer falar, e Tá bom. já dá o sortinho. Tá bom. Tá bom. Pode. Enquanto isso eu vou falando, eu dou uma paradinha. Perfeito. Tá bom? Então, o que ela traz, né? Então, não é estática, mas é histórica. Porque ela muda conforme mudam os requerimentos sociais, os usos sociais e também quando mudam as tecnologias da escrita. Então, estar alfabetizado para agora, no século XXI, exige muito mais do que há 50 anos e não pode ser confundido com ensinar com saber assinar, que era o que se exigia antes. Não havia tanto uma exigência do que a gente tem hoje. E a gente vê isso pela própria BNCC, que foi um documento que é o nosso documento norteador, o currículo paulista, todas as habilidades que a gente vê que são importantes para as crianças darem conta hoje, né? E aí fala assim, é habitual escutar essa pergunta, por que é tão difícil alfabetizar as crianças hoje se antes eram alfabetizadas de uma forma mais fácil? Existem vários fatores políticos, mas a gente não vai entrar nessa questão, porque hoje não é nosso foco, né? Mas isso é importante, a definição de alfabetização mudou e a escola, inevitavelmente, tem que se mover no tempo, que é o tempo presente. Não pode continuar alfabetizando para o século XXI. E a gente vê isso pelas nossas próprias crianças, né? As próprias crianças que nós temos hoje, elas nos desafiam a todo momento. Todo momento nós somos desafiados. A nossa própria sala de aula hoje, ela é desafiadora. Todo momento a gente... E aprender a lidar aí, ao invés de ir contra, não, é aprender a nos mover a favor. De que maneira a gente consegue se mover para ir dando esse conforto maior para a gente, né, dentro da sala de aula e atingir os objetivos que a gente quer. Então, por isso que, quando eu pensei nos objetivos, eu pensei nessa questão da gente refletir sobre a importância do ambiente alfabetizador para a prática pedagógica, para a aprendizagem dos estudantes. Então, é um diálogo também, né? Então, a gente vai refletir juntos. Só eu, Suzana, sozinha, vem aqui e fala sozinha, que isso para mim não tem valor, né? Mas todos nós temos que trazer sua contribuição e dialogar também, né? Aquilo que, de que maneira eu trago, mas vocês também, não, eu estou fazendo dessa maneira, também deu certo, porque dá, né? Então, a gente compor, isso que eu não pensei, eu gosto muito de trazer isso, né? Poxa, eu não pensei nisso. Então, por isso que eu falo, eu trouxe algumas possibilidades, eu espero, vou ter que selecionar, porque eu sei que nem tudo eu vou conseguir trazer, né? Mas o PowerPoint vai ficar aí, os vídeos, que aí depois vocês podem dar uma retomada, tem muita coisa escrita também, que eu gosto de que depois vocês podem voltar nesse PowerPoint e analisar, né, para assim, não, é sobre isso que ela está falando, né, o que ela quis dizer com isso, e os exemplos gravados, eles também podem dialogar, né, com o que vocês, talvez a gente não consiga trazer aqui hoje. Eu pensei nessa indicação literária, não sei se vocês conhecem o Alex Smith. Eu gosto muito de autores, né, que também são ilustradores, porque as crianças, principalmente as nossas crianças pequenas, existe uma coisa que eu falo assim, gente, parece que eles vão perdendo ao longo do tempo. E às vezes as crianças estão lá na educação infantil, estão lá super envolvidas com a ilustração no primeiro, no segundo vai diminuindo, parece que isso às vezes não é tão ofertado. Quando chega no terceiro, eles começam com uma crítica em relação ao próprio
dependendo das experiências. E o Alex, ele gostava muito de desenhar lá quando ele era criança, e ele foi fazer esse trabalho, né, desde 5 anos. Depois ele foi trabalhar fazer formação nessa área de ilustrador, e ele passou a trabalhar aí com uma variedade de clientes, começou a ganhar prêmios, e aí ele decidiu: eu vou fazer meu próprio livro. E eu gosto muito desse livro dele, e às vezes eu dobro lá, assim como vocês, né, a gente dobra. E quando eu dobro na sala de aula, eu levo esse livro, Chapeuzinho e o Leão Faminto. Quem conhece esse livro? Ninguém conhece? E o que eu gosto desse livro? Primeiro porque eu tenho estudado também bastante acerca da educação antirracista, e uma das coisas que a gente aprende é a importância da gente trazer a educação antirracista pelo valor, não pela dor. Porque a gente, quando se constituiu, então, até nossa época, né, e como professora, a gente vai se constituindo, muitas vezes traz essa educação antirracista pela dor, e a criança ela não está pronta para elaborar isso, e a gente vê, conversa com muitos colegas, né, já adultos, o quanto eles sofreram na sua infância por causa dessa educação que veio somente pela dor. E aqui nesse livro, Alex, você vê, ele traz uma menina que é diferente quando se trabalha lá, quando chega lá no 20 de novembro, vai trabalhar por causa do cabelo, né, vai trabalhar por causa da cor. Não, aqui ele traz a protagonista e pronto. Então, quanto mais livros a gente tiver na sala de aula, que não traga somente aquela protagonista loira, de olhos azuis, até por conta da nossa, né, a nossa própria descendência de quem nós somos, né? Ele já traz a protagonista. E eu me recordo, teve uma das salas que eu fui, o que aconteceu? A criança, ela estava lá, bem parecida com essa menina, super linda, com o seu cabelinho, e ela estava triste porque disse que a mãe, ela mesma tinha feito esses rabinhos, né? E aí ela falou assim: professora, minha mãe falou que meu cabelo está feio, porque eu que amarrei. Eu falei assim: não está feio, está lindo. Aí ela falou assim: não, está feio sim. Não, você quer ver como está lindo? Aí eu mostrei o livro que eu ia ler. Quando essa criança se deparou com a própria imagem ali refletida, sabe aquela alegria que ela sentiu, né? Que ela se viu, a professora está lendo um livro, né, com uma protagonista que parece, não falou assim, mas, né, o quanto ela se identificou, tiramos foto, mandamos para a mãe. E tem uma outra questão, né? É um livro que ele faz uma intertextualidade, a gente trabalha essa questão com o livro da Chapeuzinho Vermelho, e essa leitura permite, né, que tenha uma quebra de expectativa, porque a protagonista é uma menina, uma criança, e ela mesma toma a iniciativa de quebrar aí a história. Então eu acho que vai abrir aqui. Não está muito bom esse PDF. Eu gosto mais do livro, mas como a gente ia ler aqui, eu acho que ficou melhor, apesar de tudo. Mas ele é lindo, esse livro. Se vocês puderem pedir lá para a escola, né, para comprar, para fazer parte do acervo, esse livro é muito lindo, né? Tanto a beleza e a quebra, né, quando a gente lê para as crianças, dá, inclusive para desenvolver um trabalho, sempre dá, quando eu vou, sempre dá. Então aqui, Chapeuzinho e Leão Faminto. Então essa é Chapeuzinho. E hoje ela será devorada por um leão. E este é o leão. Bem, isso é o que ele acha que vai acontecer. Em uma manhã de verão, tia Rosa acordou coberta de pintas. Só viu uma coisa fazer. Que horror, coitada, disse Chapeuzinho ao ouvir a notícia. Vou já para aí. Então ela encheu sua cesta, deu tchau para o pai e partiu. Aqui já dá uma história com eles, né? Que eles já vão. O caminho era longo.
O caminho era longo até a casa de tia Rosa. Chapeuzinho passou por baixo das girafas, por cima dos crocodilos sonolentos e acenou para os barulhentos macacos. Já vão pensando, né, na sequência aí que vocês podem fazer. Opa, passou. Ela caminhou devagarzinho entre os formigueiros e correu por baixo das gazelas saltitantes. Depois, pegou carona em um elefante. Espremeu-se entre os hipopótamos e os javalis. E cumprimentou os suricatos. Então, sentou-se para descansar à sombra de uma árvore frondosa. E foi aí que o leão apareceu. O leão faminto. Olá, rugiu o leão. Aonde você vai? Vou visitar minha tia, que está coberta de pintas, respondeu Chapeuzinho. E no tempo que levou para sua barriga roncar, o leão faminto bolou um plano muito malvado. Vamos ver o plano do leão. E a gente retoma com eles. Faminto e barrigudo. E a gente retoma com eles esse plano, né? Esse passo a passo, meu plano muito esperto. Ir para a casa da tia Rosa, escondê-la em um armário, vestir-me como tia Rosa, esperar um pouco, saltar e comer Chapeuzinho, comer a tia Rosa de sobremesa. Muito bem, você é um leão muito esperto. Primeiramente, o leão faminto entrou, né? Enfiou a tia Rosa no armário. Depois, vestiu uma de suas camisolas e cobriu-se de pintas. Claro que quando o Chapeuzinho chegou, ela logo percebeu que não era a tia Rosa que estava deitada na cama. Rapidamente ela olhou em volta e viu sua tia espiando por uma fresta do armário. Então Chapeuzinho decidiu dar uma lição no leão malvado. Ui, tia! Exclamou Chapeuzinho. Que cabelo despenteado! E antes que o leão faminto pudesse fazer qualquer coisa, Chapeuzinho tinha escovado, penteado, torcido e trançado até que o leão estivesse com um novo visual. Isso não estava nos planos dele. Caramba! Ele abriu a boca, né? Caramba! Exclamou o Chapeuzinho. Que dentes sujos e podres você tem aí? E Chapeuzinho fez o leão faminto escovar os dentes até deixá-los brilhando. Ai, tia, suspirou Chapeuzinho, que camisola velha você está usando? E antes que o leão faminto percebesse, Chapeuzinho tinha arranjado uma roupa bem mais bonita para ele usar. Isso também não fazia parte do plano do leão. Aí, ó. Pare! Gritou o leão e eles tomam um susto, né? Quando a gente grita lá na sala. E já dá para mostrar essa questão, né? Gritou o leão. Eu sou um leão faminto e minha barriga está roncando. Apontando o dedo para o leão, ela falou: bem, tentar engolir criancinhas e tias é muito feio. Se sua barriga está roncando, só precisa pedir comida educadamente. O leão faminto soltou tia Rosa do armário e pediu muitas desculpas. E juntos os três saborearam uma travessa cheia de rosquinha. O leão comeu 5. Logo começou a escurecer, então Chapeuzinho caminhou. Então o leão caminhou de volta com o Chapeuzinho
comportando-se muito bem, e prometeu nunca, jamais, em tempo algum, tentar comer outra tia ou qualquer criança. Mas talvez ficasse tentada a comer o papai. Não, gatinho mau! Fim. Linda a história, né? E o livro vale a pena adquirir, viu? Porque a ilustração é lindíssima. Aí não mostra, mas essa ilustração da savana, né, lá da África, e aí é onde eu falo que dessa possibilidade desse trabalho, né, com as crianças. Se fosse eu, já ia falar. E quem gostou, bate palma. Bom, vamos iniciar aí num quebra-gelo, né? Queria que vocês apontassem o celular para cá e escrever aí quais registros podemos encontrar em um ambiente alfabetizador. Então, coloque um só, eu coloquei um espaço para um, mas aí cada um coloca. Então aqui já aparece o que a gente. Agora, uma reflexão que a gente precisa fazer. E aí ninguém precisa responder, é cada um com você, né? Uma reflexão sua. Aqui está falando várias possibilidades daquilo que pode aparecer nesse ambiente alfabetizador, né? A lista do nome aí apareceu mais, a gente sabe quando aparece maior, a lista do nome ela se destaca como algo extremamente importante nesse ambiente alfabetizador. O alfabeto, listas de nome dos alunos, que é a lista de nomes, cartaz, busca de conhecimento, variedades, livros de história, textos de memória. Então a gente precisa pensar, então, como que a gente vai compondo esse ambiente de uma maneira que não fique tanto como uma poluição visual, né? Que não tenha um significado, ou que fique lá abandonado às vezes, né? Então a gente tem que pensar de que maneira a gente vai dialogando com esse espaço e construindo esse espaço com as crianças, de maneira que elas saibam o que tem ali e que elas possam consultar ali para poder compor tanto a sua leitura e a sua escrita. E eu gosto muito de trazer essas pesquisadoras porque são elas que dialogam. Então, sempre lembrando que a Emília Ferreira ela é uma pesquisadora psicolinguística. Então, quando a Emília Ferreira ela traz a pesquisa dela, ela fala do conhecimento, desse conhecimento que ela, junto com um grupo enorme de pessoas, porque a pesquisa dela foi imensa. Então, assim, mas a Emília Ferreira, ela não pensa na questão da didática. Então, quando a gente vai falar dela, então a gente, às vezes, até escuta a crítica daquele que desconhece qual é o trabalho da Emília Ferreira. Por quê? Porque ela é uma pesquisadora do campo da psicolinguística que ela vai mostrar, assim como Jean Piaget mostrou, como é essa construção do número da criança. A Emília Ferreira, como uma pesquisadora, uma doutorada, né, ela fez doutorado com Jean Piaget, ela pensou como que eu vou usar esse conhecimento, né, dessa construção da criança, da gênese da criança, como que isso se dá nessa área da leitura e da escrita. Então, foi quando ela fez todo esse conhecimento, que não se resume somente à psicogênese da língua escrita, não se resume. Muitas pessoas acham que é só a pesquisa da Emília, e não é, né? Ao longo dos anos, todas essas pesquisadoras, a Miriam Nemirovski, a Adélia Leme, Ana Maria Kaufmann, Ana Teberoski, que também teve com ela, Ana Teberoski lá na Espanha, a Mirta Casteda, a Cláudia Molinari, principalmente a Mirta, a Cláudia e a Adélia, Ana Maria Kaufmann, elas pesquisam a partir desse momento da didática, que é a nossa atuação na sala de aula. Então, como esse conhecimento que a gente tem, do que tem dessas contribuições da Emília, né, tanto a Emília Ferreira como a Ana Teberoski, como isso contribui. Como saber isso? Contribui para a nossa ação na sala de aula. E aí, a Adélia Leme, a Maria Kaufmann, a Mirta e a Cláudia, elas vão trazendo sobre essa importância de, desde o início da alfabetização, ter esse ambiente alfabetizador. E elas falam o quê? Aqui foi a Alessandra Paione, ela fala assim, se entende por ambiente alfabetizador é que ele coloca a cultura escrita ao alcance dos alunos.
a gente sempre pensando nessa questão não só dos alunos da escola pública, mas principalmente deles, né? Porque trata de se constituir na sala de aula um cenário propício para permitir que os alunos interajam de maneira significativa com variados materiais, que é que vocês foram colocando, né? Que portam escrito no marco de situações que resguardam o quê? Esses propósitos comunicativos e didáticos. Então, sempre pensando, se o material está lá e é o professor que vai lá e coloca, ele simplesmente coloca, ele não tem um propósito comunicativo. Porque, às vezes, isso é uma questão da gente pensar e analisar. A criança pensou naquilo, ela sabe o que tem ali, ela está dialogando. Existe o nosso propósito didático. Mas a gente precisa sempre refletir se esse nosso propósito didático ele está tendo um propósito comunicativo. Porque para a criança vai ter muito mais sentido um propósito comunicativo. Ou seja, quando ela anda na rua, que ela vê as placas, que ela vê aonde ela for no mercado, se tem as listas lá, existe um propósito comunicativo, que é uma função real para esse material que está ali. Então, uma questão que a gente sabe, e isso é importante, a gente está sempre retomando, porque às vezes a gente até, na nossa sala de aula, a gente fica pensando como que essa criança chegou aqui, né, nesse terceiro ano, que nem eu falei que eu tenho lá no terceiro ano, eu tenho 10 crianças não alfabéticas, e você fica assim, questionando como que elas chegaram, qual foi o percurso, a gente precisa saber. Mas um dos maiores motivos dessas crianças terem chegado lá na minha turma, no terceiro ano, ainda não estarem alfabéticas, qual é? Porque as crianças que nascem em famílias em que a cultura escrita está inserida, que são atividades cotidianas, inclusive assim, os nossos filhos, em que a gente lê, em que a gente mostra a escrita, os nossos próprios filhos ali dentro de casa, a gente vê isso. Não precisa ter uma aquisição financeira boa, basta ter esse contato com a língua escrita, né? Em que ele participe em atos sociais. A mãe vai fazer um bilhete, eu vou escrever um bilhete, está ali. Eu vou fazer uma lista de mercado, ainda que seja no celular, ele está vendo ali a gente escrevendo a lista. Vamos fazer uma receita, nós vamos consultar o caderno, vamos procurar na internet como que se faz. Tudo isso faz com que essas crianças, elas vivenciem desde pequenas a língua escrita da forma como ela acontece, com um propósito comunicativo real, né? E aí, o que a gente percebe? Já as crianças que crescem nesse ambiente que não é alfabetizado, que não tem a leitura escrita, e a gente sabe que existe muito isso, elas vão chegar com poucos recursos na sala de aula. E são essas crianças que a gente tem que principalmente pensar nesse ambiente. Principalmente que o ambiente alfabetizador, ele vai agir com a gente, ele vai atuar com a gente, né, como ambiente da cultura escrita na sala de aula. Vai ser a nossa intervenção nessa interação das crianças com esse ambiente que vai fazer com que esse ambiente ele tenha realmente significado. Então não basta a gente ter. E a Cláudia Molinari, então, se a gente está falando lá de direitos, a Cláudia Molinari, ela fala assim, a leitura escrita e a oralidade, eles circulam, né, de modos diversos e desiguais no mundo social. Portanto, como decisão política, então não é só uma decisão, né, como professor. Quando a gente assume esse lugar como professor, nós estamos assumindo essa decisão política de promover esse acesso para todos. Então, o desafio qual é da alfabetização é a sua democratização. Ou seja, poder participar delas de forma muito precoce para que os alunos e alunas tenham o direito de exercê-las enquanto exploram a diversidade de gêneros discursivos, ao mesmo tempo em que eles se apropriam do funcionamento do sistema de escrita convencional. Então, de que maneira a gente vai promover isso? Algumas situações que foi que a gente fala. E aí pensar nesse ambiente alfabetizador a serviço das 4 situações didáticas fundamentais. Uma das questões que a gente, enquanto professor dos anos iniciais, que a gente está focado na alfabetização e na apropriação do sistema de escrita, nessa apropriação, é que a gente muitas vezes foca muito mais na escrita do que na leitura, ou na leitura do professor e pouco na escrita através do professor. A Adélia Lerner, ela fala da importância da gente saber articular as 4 situações fundamentais. Então, quando eu vou fazer meu planejamento, eu pensar nessas 4 situações didáticas.
e como esse ambiente alfabetizador, ele vai servindo para a gente desenvolver as 4 situações didáticas fundamentais. Em primeiro lugar, quando o professor está ali lendo, fazendo essa leitura, a professora pode ali fazer a agenda de leitura, e a gente vai ver uma determinada situação aqui. A professora pode ali, depois que fez a leitura, colocar quais foram os livros que foram lidos. Então, ela vai fazendo uma lista com os alunos, né, daquele livro que foi lido. Então, ali naquele momento, ela já está usando a situação das 4 situações didáticas fundamental, que é a leitura pela professora, para fazer essa lista da literatura dos livros que ela leu com os alunos. A leitura pelo aluno. Quando o aluno vai fazer a leitura, ele utiliza do que ele sabe, do que ele conhece que tem ali, nesse ambiente alfabetizador, para ele também fazer a sua leitura. A gente também vai ver isso aqui. A escrita pelo professor. Então, quando seja no primeiro, segundo, terceiro ano, vai depender, né, do ano que a gente tiver. Se tiver a questão da apropriação do sistema de escrita, a professora, no momento que está compondo a escrita, ela pergunta, tem alguma palavra aqui que me ajuda a escrever essa palavra que a gente precisa fazer? Ou então, quando a gente, o ano passado, quem participou, né, a gente fez em relação à produção textual, o professor coloca ali toda a lista em relação ao conhecimento, em relação, seja na produção de contos de fadas, ou algum outro material que o professor também vai utilizando. E que também é importante ter esse material, né? E a escrita pelo aluno, né? Também que o aluno, na hora que ele vai escrever, ele usa do que tem ali nesse ambiente alfabetizador para ele compor a sua escrita. Para não ser algo só da memória. A memória é só quando a gente realmente tem, né, isso já muito bem utilizado, que a gente não vai mais utilizar. Então, como vocês falaram, é extremamente importante. O nome próprio está ali. E é importante tanto quando eles estão se apropriando, quando eles também se apropriaram da alfabetização. Porque essa lista ela vai ter um outro significado. E o que acontece muitas vezes é que esse nome só é colocado muitas vezes. Não estou dizendo que é sempre, né? Alguém quer falar da sua experiência? Gostaria de falar da experiência desse uso do nome próprio? Que ele vai sendo compondo, né? Não é só no início do ano, mas ao longo do ano também, ele sendo utilizado. Não está ali somente para enfeitar, né? Mas que as crianças realmente façam uso. Então, assim, um nome seria aquela lista lá, e o outro seria esse aqui. A Ferreiro também fala, né, que é uma valiosa fonte de informação, porque aqui mostra como as crianças vão se apropriando, né, do sistema de escrita, mostra que nem todo conjunto de letras serve para qualquer nome. Então a gente tem lá o Antonella e Anthony, são super parecidos, mas tem características diferentes, né? Indica que a ordem não é aleatória, ajuda a compreender que esse começo do nome escrito está relacionado com o começo do nome quando é dito, ajuda a compreender o valor sonoro convencional das palavras, né? Então a gente vê ali a Maria Júlia. Se eu vou fazer uma lista lá, fazendo correlação com o livro que a gente lê, o que tem lá dos animais na savana? Vamos fazer uma lista? Lá, o nome da Maria Júlia ajuda. Será que o nome da Maria Júlia, isso não é espontâneo? É algo que a gente vai compondo com as crianças, né? Então a gente não pode minimizar a importância desse uso. A gente não vai falar todo dele, existem várias possibilidades, mas como a gente vai falar do ambiente alfabetizador, e aí algo importante, né? Eu trouxe inclusive para vocês um material meu, com o nome dos meus alunos, e aí é só vocês substituírem, isso vai ficar no Drive para ser compartilhado com vocês, né? É sempre importante dar preferência para a lista impressa, né? Ou, se não for impressa, que o professor ele escreva num padrão das letras, né? Quem tem que escrever, por quê, né? É importante que eles estejam escritos letra bastão, nessa tipografia mais simples para as crianças, Arial ou Calibri. E aí eu trouxe esse material para vocês, que vocês podem substituir já nesse tamanho, 75 ou 80. E algo muito importante é a gente não centralizar os nomes. Por quê? Por quê? Oi? Isso. Porque tanto a ordem alfabética, mas para analisar o
quantidade de letras, que mais? A margem. E o tamanho, né? Que é maior, que tem essa questão da quantidade de letras. Então é sempre importante não centralizar e começarem todos no mesmo ponto, né? No começo, é importante a gente utilizar apenas o primeiro, a não ser que a gente tenha 2 alunos com 2 nomes. Aí a gente vai usar o primeiro e o segundo nome, né? E o sobrenome a gente utiliza mais para frente. Agora, qual a importância da gente ter esse tamanho? Porque fica mais visível, as crianças conseguem enxergar melhor. Principalmente os menores, a gente sabe que a visão deles, ela vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. A gente percebe assim, por que muitas crianças elas têm a dificuldade de copiar do quadro? Às vezes alguma coisa simples. Porque a visão da criança ainda está se estruturando, ainda está se desenvolvendo. Então é importante que a gente tenha nesse tamanho, né? No tamanho 80 a 75 a 80. Agora, algo assim super importante, e quando a gente destaca a letra inicial, o que acontece? É o adulto que está escolhendo para a criança onde que ela tem que... podem fazer o teste. É o adulto que está escolhendo que a criança tem que olhar primeiro para a letra inicial. E nem sempre isso acontece. Então, é importante a gente fazer, né? Eu gosto de fazer assim, lógico, cada um vai ter o seu jeito, né? Eu prefiro fazer com a letra inicial. Mas eu sugiro, faz sem destacar a letra inicial, faz sem colocar a foto também, porque eles precisam destacar pela letra, pelo conhecimento da letra, né? Ó, vamos ver uma situação de chamada. Aqui no lado. Eu coloquei tudo para abrir aqui, mas ele não está querendo abrir. Então eu vou colocar aqui. Ó, vocês estão me ouvindo? Sim. Ó. Começando pela última letra, tudo bem? Que letra é essa? Ó, ele falou assim, ó, que pode ser Sabrina, quem mais? Arthur pode ser? Ó, eu vou pegar o nome do Arthur, tá bom? Eu vou pegar o nome do Arthur pra vocês verem se pode ser o nome do Arthur, ó. Pode ser o nome do Arthur? Por quê? Arthur, ó, termina ou começa com A? Começa, ó. Aqui, ó, eu começo, ó. A gente fala Arthur. Termina com qual letra, Arthur? Olha aqui, Sofia. Qual letra termina o nome do Arthur? Pode. Agora, então, aqui, ó, pode ser Sabrina, ó, pode ser. Pode ser Antonella. Olha o que o Arthur está falando. Vamos ouvir o Arthur? Vamos ouvir o Arthur? É assim, né? A vida como ela é. Pode ser, ó. Então ele está dando vários nomes. Você falou um para mim. Pode ser quem? Pode ser Suzana. Pode ser o Anthony? Por que não pode ser o Anthony? Vamos. Tá, olha. Ó. Eu entendi, ó. Ó, o Anthony começa, tá? É difícil para eles entenderem porque é começo e é final, esse início, né? Termina com Essa é a foto desse ano. Do ano passado. Esse ano eu não consegui gravar. Eles eram o quê? Pré. Então, ó, para Pré 2. ó, para ser. Mas eu fazia a mesma coisa no primeiro ano. Eu vou mostrar as letras iniciais, tá bom? Ó, Mas aí foi o final já, né? Olha Foi só. no início do ano. Aqui Eles é já estavam nesse patamar. meio. pode ser É. Sabrina, pode ser Sofia, pode ser Suzana. Para ser Sabrina, tem que ser o S. Para ser Sofia,
Qual o valor sonoro, né? Ou sou, né? Sou de Sofia. A gente vai fazendo as escolhas, né? Suzana, S com U ou S com A? Então, o S com A é da Sabrina. O S com O é da Sofia. O S com U é de quem? Da professora. Ele faz. Ó, Adriana vai falar, fala. Não precisa ser só com nome. Nome é um exemplo, mas várias outras que fazem essa composição e que estão lá. Porque aí esse momento é o momento que a professora vai refletindo com eles, né? O Sá da Sabrina, então vai ter que ser o S com A. O Sou da Sofia, o Su da Suzana. E isso é importante para a gente ver, por exemplo, aqui, ó. Outras situações. Uma outra situação, olha, eu gosto muito dessa situação aqui, que foi quando eu coloquei o nome lá na frente para eles, né? Para a gente ver como eles dão conta de identificar, ó. Aqui foi quando eu coloquei. O amor que eles têm pelo nome, né? Olha o que ele fala, ó. Estão ligando para dizer que esse é meu nome. Então a gente percebe que não há necessidade, a gente percebe por aqui. A gente percebe numa situação como essa o quanto eles identificam a letra do nome, né, ou o nome deles no meio de uma lista, mesmo independente de estar destacada a primeira letra. A Emília Ferreira ela fala assim, ó, não me canso de insistir na importância que tem o nome próprio. Aprender a ser gente mesmo, por escrito, é algo absolutamente insubstituível. Insubstituível. Eu vi crianças, e aí eu tinha essa gravação, né? Acariciarem a escrita do seu nome quando aprenderam a escrevê-lo como quem acaricia uma parte querida do corpo de outro. Crianças que beijam o nome por escrito e dizem, este sou eu, este sou eu. O ser por escrito é uma descoberta absolutamente sensacional, que é própria e singular. Então a gente não pode abandonar essa lista, né? A gente precisa fazer essa relação deles com o nome o ano inteiro. Aqui, ó, é uma outra situação em que a gente também faz com que as crianças reconheçam não somente a leitura do nome do colega, como também elas reconheçam as partes escritas, que às vezes a gente quer que as crianças, elas precisam escrever, né? Principalmente no começo aí que elas estão aprendendo. Então a gente faz uso dessa tarja que está lá, para elas poderem escrever e escolher quais os nomes para depois brincar. Aqui não está abrindo, não está me dando certo. As tarjas são colocadas lá, ela escolhe e elas escrevem e depois a gente brinca com eles. Mas o importante é essa escrita, que é aquilo que a gente estava falando, né?
que a quantidade é diferente, isso a gente faz com que elas olhem mais para o nome do colega. Você pode fazer uma folha assim, pode fazer mais. Aí a gente vai vendo o propósito comunicativo, que tem uma função. Aí ela não só copia, mas ela também está lendo o nome do colega. Então esse é um outro momento da gente trabalhar com o nome. Essa é uma outra situação que a gente pode trabalhar com as crianças. Aqui é o alfabeto. Eu, pelo menos, quando a gente vai trabalhar com o alfabeto, eu prefiro, não é? Mas aí cada um prefere. Eu prefiro esse alfabeto lá em cima. E prefiro, quando a gente vai passar para a cursiva, que é a minha turma que eu estou agora do 3º ano, eu prefiro ter o alfabeto de mesa, que eu acho que fica muito mais próximo da criança. Então, quando a gente trabalha lá com o alfabeto para toda a sala, a gente pode trabalhar, não que a gente não possa apresentar, a gente pode apresentar, né? Mas esse alfabeto, ele estando lá mais livre, fica mais fácil das crianças visualizarem essa sequência. Eu também gosto de ter, às vezes, uma folha, quando a gente vai cantar, então tem várias músicas, tem uma que eu gosto muito que é suco quente, cabelo diferente, qual é a letra do nome da gente. Eu gosto mais dessa do que do namorado, né? Porque vai chegar, hoje em dia, né, gente, do jeito que a gente está passando, cada sufoco, então eu uso mais essa, suco quente, cabelo. E aí, eu prefiro que eles vão apontando aqui, sabe? Aí eu tenho uma folha, já fiz, às vezes eu já fiz também em papelão, que aí eles brincam também, né? Porque lá em cima, por mais que a gente fale que às vezes eles precisam daquela letra ou da letra do nome do amigo, às vezes lá em cima está bem distante, às vezes eles não estão olhando para aquilo que a gente está olhando, né? A não ser que a gente esteja apontando. Aí é mais fácil deles estarem realmente acompanhando, né? Se vocês quiserem me interromper, pode parar. Mas eu acho que essa aqui é a parte mais... Aqui, eu gosto muito de fazer o cartaz do ajudante do dia para a semana. Eu tenho uma colega que ela faz assim, ela coloca como caderno, quadro de responsabilidades, aí as crianças todos os dias vão lá, quem é a criança sorteada. Eu tenho uma questão de organização, no meu caso, que eu pego, lá no começo do ano eu fazia escolha, né, fazia o sorteio. Mas eu acho que eu democratizo mais aqui, ó, quando eles vão lá e escrevem. Então eu faço lá uma tarja grande, eu classifiquei isso aí tem lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí eu coloco os 2 ajudantes do dia, faço o sorteio para a semana inteira. Eles vão lá, eles escrevem o nome, porque isso dá um trabalho das crianças, né? Quem é ajudante? Pode ser eu, pode não ser, mas isso organiza a sala de uma tal maneira que eles todo dia, e aí é interessante porque a gente faz com que todo dia eles olhem o nome, como se compõe o nome do amigo. Então, o nosso trabalho, para eles, o propósito comunicativo, está no quê? Na escolha do ajudante. Eu sou o ajudante esse dia. Mas o nosso didático qual é? Hoje ele está olhando para o nome lá do Anthony, hoje ele está olhando para o nome do Davi, está vendo como compõe esse nome do Davi. E eles olham, e hoje é o quê? Hoje é quarta-feira, hoje é sexta-feira, então também essas partes que a gente vai permitindo com que eles olhem mais também para compor as outras escritas. Gosto também do calendário, né? Esse aqui, eu até, depois que eu fiz, né? Esse ano já fiz melhor, eu já fiz com eles compondo o dia, isso a gente pode compor, que vocês até falaram, né? Esse quadro de aniversariantes novamente é uma possibilidade deles olharem mais uma vez para os meses do ano, ó, janeiro, fevereiro, abril, que mês nós estamos? Nós estamos em maio, quem é que faz aniversário? O Arthur, a Sabrina, a Caterine. E ali eu senti falta no dia
a dia da escola, né? Eu senti falta de ter composto com eles a questão dos dias, que é até o que você estava falando, né, do calendário, na importância aí que pode usar aí na matemática e também na língua portuguesa, o uso que se faz, né? Quem são? Então, distribuir e compor com eles esse calendário aqui de aniversário. E isso pode ir tanto para a agenda, né, na aba do caderno, pode ir para a agenda e eles estarem consultando. Nós agora estamos nesse mês. Quem são os aniversariantes, que dia é hoje, ir lá compondo. Então, aqui no caso, se tiver agenda. Eu não sei como está aqui, se vocês estão recebendo a agenda, mas eu trabalho muito com a agenda, eu adoro trabalhar com a agenda todos os dias, deles colarem, deles localizarem, para saber disso e organizarem também no tempo. Essa é mais uma situação. Aí o calendário mensal, né, que a gente pode utilizar tanto esse, eu gosto de comprar isso aí na Amazon, porque é tão difícil de achar, não sei se vocês conseguem achar, mas ou então ir compondo também, né? O mês de maio ali, mas a gente já tem o maio lá junto. E a rotina, que aí vocês estão falando, né? Ó. Tanto pode fazer lá, escrita no quadro, e aí as crianças vão ticando quem é o ajudante do dia, como também, porque eu não vou fazer aquela atividade de leitura do nome todos os dias, né? Não tem espaço no nosso dia a dia da gente fazer aquela leitura, a gente faz umas 2 vezes por semana. E a gente pode intercalar com a rotina, que é o mesmo, no início eu mostro inteiro, e depois eu vou mostrando também por partes, né? Então, às vezes, o que termina? Roda, massinha, saída, aqui esse dá, aqui, ó. O que pode ser esse dá? Também é a mesma coisa. Isso vai fazendo essa construção, né, das crianças, nesse processo. A gente sabe que cada uma vai se apropriando de uma maneira diferente, né? Cada uma está olhando, mas vai fazendo essa construção de repertório para o uso, que é o que a gente vai ver em algumas situações aqui. Aí a gente tem também o cartaz com a rotina, é uma outra situação em que a gente constrói. Vejam que todo esse material a gente vai construindo. Então as crianças, elas sabem qual uso elas vão fazer daquele material. A gente vai compondo com elas. Então uma das coisas que pra gente é super complicado. Hoje tem educação física, hoje tem arte, hoje tem parque. Então quem tem aí parque, né, no primeiro ano principalmente, hoje tem parque. O que a gente tem hoje? Algum jogo, é um dia de jogo, é um dia, seja história, seja geografia que tenha, né? As crianças, vocês podem ir compondo com as crianças, mas montando, porque sozinho não tem muito sentido, né? A gente levar lá. Aí a gente vê até aqui uma situação também. Essa situação aqui de faz parte. Licença aqui. Ó, o que faremos hoje? Todo dia tem essa pergunta, né? Todo dia. Vocês estão aí nesse quarto por quê? O que vocês querem saber? Que dia da semana? Pra quê? Vocês querem saber o dia da semana? Pra quê? Oi? Então fala pra mim, quais são os dias da semana? Que dia é hoje? Tá, o que tem hoje? Tá. Então, Sábado e domingo. Hoje que dia que é? Sexta. O que teve hoje? A arte. E o que tem agora? Hoje tem arte? O que mais que tem agora? Olha o que ele fala. E depois? Nossa, que bonitinho. Então nós vamos agora para onde? Não, esqueceu? Agora teve arte. Depois de arte tem o quê? Olha lá. Brinquedo tem. Então vamos lá. Tá. Ernesto Pereira, né, Suzana?
sabe que esse Ernesto foi meu professor de física? Ah, é? É. Nossa, que saudade de você. Sexta-feira era o melhor dia para ele, né? Uma outra situação também, né, é o contrário, né? Para nós também. É o melhor dia, é verdade. Eu gosto muito, assim, de construir esse contrato com eles, né? E uma questão que geralmente os psicólogos falam, não sei se vocês também já ouviram falar, é que ao invés da gente construir com eles algo que seja não faça, e dizem que eles não escutam essa palavra não. Mas a gente dialogar com eles sobre o que a gente então, né, o que a gente pode fazer. Respeitar o turno da fala, mesmo que não demore, né? Mas colocar lá. Porque na hora que a gente constrói com eles, isso fica mais fácil de se retomar. Vamos para cá para o contrato, né? O que nós temos de contrato aqui, né? Andar com cuidado. Por que a gente vai andar com cuidado? Né? Para não cair. Porque lá você respeitou o contrato, vai deixar a professora doida, respeitar a todos. E aí depois, no final, então, todo mundo está de acordo, cada um lá, todo mundo assinou. Né? Aí já é a assinaturinha lá deles, né? Cada um fazendo o seu nome, aí é mais uma situação. E que muitos vão depois também, porque assim, esse nome está ali espalhado, e eles sabem os nomes que estão lá, eles vão lá, e quando eles ficam sentadinhos, muitas vezes eles estão fazendo a leitura desse contrato, porque eles sabem, e eles vão fazendo esse ajuste, né? Respeitar o turno da fala. Então tinha uma aluninha que ela estava bem adiantada, né? E ela foi lendo isso aí. Então esse também é um cartaz que compõe esse ambiente, que a gente também tem um propósito comunicativo e didático, né? Para eles comunicativo, porque é algo da questão da sala de aula, da organização da sala de aula, e didático, porque a gente pode fazer uso desse cartaz para compor as escritas. Então, cada escrita que a gente vai compondo com essas crianças, tudo isso vai sendo favorável para que a gente use com eles depois. E aí, vem essa situação de que mesmo os textos que a gente vai compor, então aqui nesse momento eu já começo com eles perguntando quais são as palavras, quais são as letras que eu preciso para escrever. Ainda que eles não me deem todas, mas eu já começo a construir com eles. Você diz que sabe muito que letra eu uso. Tem alguma palavra aqui nesse ambiente, né, no nome de alguém, no dia da semana, que pode me ajudar a compor aqui essa palavra? Então a gente escolhe algumas de que tenham lá no nosso ambiente alfabetizador. Então aqui a gente já começa, né, a fazer. Então, por exemplo, ela, qual é que difícil ela, né? Lá, tem o da Antonella. Opa, vai lá e pega para mim a tarja da Antonella e vamos ver aqui onde tem esse lá, aqui que vai compor, é o L com A. Isso, muito bem. A professora vai pensando, através do que ela tem lá na sala de aula, ela vai pensando nessas palavras. Então esse ambiente alfabetizador, ele é dialógico. A professora vai conversando, né? A gente, quanto professor, vai conversando com esse ambiente, porque não é natural das crianças fazerem isso. Elas não vão fazer isso com naturalidade. Mas é a gente, com a nossa intencionalidade, que todos os dias a gente vai fazer isso com as crianças. E essa situação de passar com o dedinho também vai favorecer que depois ela escolha, né, partes da palavra que a gente vai ver depois, uma determinada situação. Já sabe, E eles adoram fazer isso. Então eles sabem o que tem ali, sabem qual é o cartaz, porque esse foi o primeiro cartaz que eu coloquei.
Mas essa estratégia dela ir passando o dedinho é a estratégia que depois, quando ela precisar de determinada parte da palavra, de alguma palavra ali para compor outra palavra, essa aí, e aqui já tem uma questão que é importante, que lá no segundo, terceiro ano, já tem a questão da segmentação entre as palavras, né? Tanto na organização também de um poema, de uma música, como da segmentação entre as palavras. Então, e tem aí, ó, diz, né, que termina com Z, o muito, que é uma palavra que às vezes eles vão escrever, muito, né? Então, a gente também tem aqui a questão da ortografia, que eles podem fazer uso também dessa estratégia aqui. De usar. E aí aqui é um outro, né? Outras também, que pode ser aquilo que vocês estiverem trabalhando dentro da sala de aula. Então, sempre esses textos que foi até que vocês colocaram lá no início. Tudo isso vai sendo sempre compondo junto com o professor, com a realidade daquela sala de aula, porque precisa fazer sentido para todos ali. Aqui eu coloquei os textos, né, dos livros que estão lendo, lá a professora colocou. Aí nos anos... Aqui já é a turma de terceiro ano. Eu tenho pouco, infelizmente, do segundo e do terceiro, né? Então, a gente fez lá a construção das regras ortográficas, né? Construímos com ele para que eles observassem os diferentes sons do R. Eles trabalharam ali, trouxeram palavras. Depois a gente fez um painel e a gente deixa lá até eles dominarem essa questão aí dos usos dos diferentes usos do R. Também a gente pode deixar lá para eles irem consultando, mas como que é, ó? Se está assim, se está no meio, né? O que a gente vai estar forte, tanto faz, as regras que a gente estabeleceu ali com eles, né? Como que a gente vai usar? Vamos olhar esse cartaz aí para a gente ver, porque para eles se apropriarem das regras, né, ortográficas, demora bastante tempo até eles fazerem esse uso, né? Nem todos têm a mesma facilidade do que outros, né? Mas estando ali na sala, quando eles forem utilizar, faz muito sentido para eles. E aqui também, quando eles vão fazer o grupo de trabalho, a gente poder colocar lá o nome dos integrantes do grupo do trabalho. Eu trouxe aqui também para vocês uma experiência que eu fiz com as crianças, que eu achei muito bacana, que foi, não sei se alguém já fez, a experiência do feijãozinho aqui no saquinho de ziplock. E é bom porque dura bastante, depois a gente pode reutilizar esse saquinho, não vai embora. Pode ser com algodão ou pode ser também com o papel toalha. A gente vai lá e eles molham um pouquinho só e a gente coloca lá o feijão. E fica assim esse feijão, né? Que eles podem... E aí a gente pode fazer já um trabalho de pesquisa com eles, né? Essas provocações, o que vai acontecer... Quanto tempo vocês acham que vai demorar? Por que isso está acontecendo? Também realizar desenho de observação de tempos em tempos para colocar no mural do corredor também. Escrever com um grupo também, aqui é possível também. E pode ser outros, né? Eu estou colocando feijão porque é o que a gente mais utiliza, é bem mais fácil, né? Mas pode ser outro, eu já vi com batata doce, acredita? Eu já vi. E aí com o grupo, o que é legal aqui? Porque eles vão vendo esse desenvolvimento do que vai acontecendo. E aqui, principalmente quando eles não conhecem o nome dos colegas, eles começam a analisar características do nome desses colegas. Eu tenho até aqui uma situação do que aconteceu na sala de aula. Lá na sala eu coloquei assim, eu tinha esse espaço, né? E eu coloquei dessa maneira. A gente vai ver aqui como que aconteceu com eles. Aqui é bem no começo, não dominava. Vai quebrar. De quem esse nome? Esse nome? Quem você acha que é? Olha aí por cima. Da Caterine. Começa com a letra C. Ele começa a observar.
começo da aula, a gente costuma fazer cantinhos no começo, né? Uma educação contínua. E aí a professora aproveita para ir gravando, né? As pesquisas que eles estão realizando. Ele está procurando o nome da Valentina. Mas nessa época ainda ele não justifica. Ó. Não sabe? O que você perguntou? Lê, vê se tá. Valentina. É sim, né? Porque senão cria um conflito muito grande. A gente tem que lembrar sempre que o conflito tem que ser próximo. Aí eu gosto dessa aqui, ó. Ó. Thales. Essa é do Thales. Aí você sabe que é do Thales. Isso é bonitinho. Você sabe de quem é esse? Olha a matemática aqui. Esse é um 4. Não dá pra separar mesmo. Quem é esse, sabe? Olha, ele não sabe esse, hein? É do Rian. Dá uma olhada que eu espero que eu consiga passar um vídeo pra vocês. Ó. Rian. Então dá um bom trabalho de pesquisa, né? A gente percebe com eles que é mais E assim, claramente. muito movimento, né? É. Porque sala de aula do primeiro ano, não tem como eles ficarem sentados. Não, não tem como. Isso é impossível, né? Aqui é uma outra situação. Aí é esse aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Que aí aqui eles começam a consultar, que eles já fazem uso, eles sabem o que tem lá nesse ambiente alfabetizador. E aí eles começam, ó. Lembram lá no início? Ele nem sabia que aquele nome era o nome do Rian. Agora, esse trabalho foi se desenrolando, deles irem refletindo nas pequenas partes. Agora, que é isso? Agora ele vai fazer uso desse conhecimento que ele tem para ele escrever, no caso, Lele, eu te amo. Ele faz uma inversão aqui, mas o meu principal objetivo aqui é que eles fossem buscar essas informações. Ó lá. Ele quer escrever Lele, eu te amo. Olha o que ele faz. Qual parte falta? Mo. Ó, M e o O, tranquilo. Eu não preciso nem mostrar. Olha, é o Mo do Moisés. Ele está tranquilo já. É o an. Ele usou o an do Rian. Nesse momento eu não vou me preocupar com a ortografia, né? Ele faz uma inversão aqui, né? Que nesse momento, para mim, o que ele já estava fazendo ali, Lele, eu te amo, ele foi buscar no Rian lá, o an. Aqui, ó, o Anthony, ele já chega no final do ano alfabético, né? Ele lê você. Agora, olha ela. Ela não copia, ela não se dá conta. Ó, ela quer escrever Lele, você é bonita. Ela
Ela já escreveu você. Olha o que ela faz, ó. Por mais que ela vá na palavra mesmo, mas ela não se dá conta que ela está fazendo uma cópia. Ó. É que ela não se deu conta que ela está copiando bonita. Ela foi atrás do Google. Ah, porque a Secretaria de Educação não teve aula, aí pediu que a gente fizesse um trabalho com a esse cabelo de nenê. Aí eles. Só que não faz em casa, né, gente? Aí eu tô fazendo na sala. Olha lá. Ela vai lá de novo. E tá ali, né, gente, acontecendo. Posso ir no banheiro? Posso beber água? Posso querer isso? Isso. Que já acabou. Vamos lá, até o tacho. Só um momentinho, só um momentinho. Você escreveu? Então, Lelê, porque eles não têm essa questão ainda do verbo, né? Você é. A gente vai construindo com eles uma revisão. Nossa, mas aí é pré-2, né? É. Então, para a gente ver o quanto esse diálogo deles, o ambiente alfabetizador é potente, né? Mas que eles façam essa. Aí aqui foi como ficou um tempo, depois eu fui mudando, né? Ó. E aí eu gosto dessa, a Miriam Nemirovsky, né? Eu gosto muito dela. Aí ela fala assim, ó, para avançar, que a gente vai vendo esse avanço das crianças, né? É necessário que as situações didáticas sejam propícias. Trata-se de contribuir no âmbito da instituição escolar para a aprendizagem do sistema de escrita mediante a produção e interpretação do texto. Convém assinalar que os níveis citados não guardam, então são os níveis das crianças, né? Necessariamente em relação com a idade cronológica. Então, independe da idade cronológica das crianças. Isto é, pode haver sujeitos mais jovens que apresentem escritas muito mais evoluídas. Eu tenho um menino que terminou alfabeticamente, escrevendo ortograficamente. Do ponto de vista do sistema de escrita, né? Do ponto de vista do sistema de escrita, do que aquelas produzidas por alguns sujeitos de maior idade. Por quê? Isso que ela traz que é importante. A evolução está determinada pelas oportunidades. Então, são as oportunidades que as crianças possuem de interagir com a escrita. Então, todo momento a gente interagindo com esse ambiente, fazendo as crianças também interagir com esse ambiente, que vai fazendo com que elas vão avançando e vão consultando, elas vão sentindo confiança, né? Com a escrita e com usuários da escrita convencional em situações nas quais elas possam analisar, refletir, contrastar, verificar e questionar seus próprios pontos de vista. Daí resulta a importância de que a escola assuma a responsabilidade de geração de situações favorecedoras. Então, essas situações que a gente vai promovendo na sala de aula, que as crianças sabem o que tem ali naquele ambiente, elas sabem como agir, elas sabem como se relacionar com o que tem ali. Então, durante todo o ano, todo esse ambiente ele foi sendo composto. Então, cada cartaz, que não são apenas cartazes expostos, mas são cartazes que vão sendo colocados mediante a necessidade do uso. Então, que nem eu falei lá, aquele primeiro cartaz lá em que a gente está fazendo a escrita, né, das cantigas,
que as crianças vão consultar depois, porque ali faz parte daquela sala, daquele ambiente daquela sala. Não é simplesmente a gente colocar, né? Então, mas que eles vão interagindo e a professora vai fazendo uso, a professora como uma leitora e escritora experiente que vai fazendo esse convite para as crianças, né? Eu tenho algumas situações aqui que eu acho interessante, algumas possibilidades de trabalho com nome próprio, que é para a gente investigar também aqueles alunos que ainda têm um pouquinho mais de dificuldade, né? A professora escreve, eu gosto muito dessa atividade aqui, na hora da agenda. Então, eu tenho aqueles alunos ainda que ainda não estão alfabéticos. Os primeiros, tudo bem, a gente pode ir fazendo e trocando quem é o ajudante que vai entregar a agenda, né? Mas depois, né, a gente pega aqueles alunos que ainda não se apropriaram do nome próprio que a gente tem, ó, e a gente pode fazer essa situação. Ó. Eu esqueço que não pega. Também vocês vão entregar algumas dessas agendas. A gente escolhe algumas agendas para problematizar, ó. Por que é Bazui? Essa, não tem nenhuma criança que também que começa com essa letra? Começa, Lorenzo. Começa igual? E esse não poderia ser do Lorenzo? Pega lá, Lorenzo. Tem coisas que elas trazem que a gente nem percebe. Eu falo assim, nossa, nem eu, assim, algumas coisas do... O Lorenzo começa com qual? Você falou? Confirma com a Zoe se esse realmente é dela. É dela. Porque tem o quê? Ó, Porque tem o 3 critério que ela estabelece, porque tem 3 letras, é dela, porque tem 3 letras letras. para ela. Que sorte de ter Fica para ela. É dela? É. Vamos ver outra. Essa é outra agenda. De quem é essa agenda? Do Davi? Por que vocês acham que é do Davi? Que começa com essa letra? Vê, no começo eu faço esse convite, agora eu preciso que eles façam, para ver o que elas estão pensando. Vocês falaram de um outro colega que começava com a mesma letra que o Davi. Quem é que começa com a letra igual a do Davi? Elas estão no conflito de começo, ó. Olha lá, ela aponta para o Pedro, mas eu passei. Olha lá, ó. Tem outro, olha lá. Ela vai lá no Pedro. Aí como a outra fala que não tem. Agora vamos chamar o Davi para receber. Davi, vamos chamar o Davi. Então não é simplesmente ela falar que aquela é do Davi. Mas por que é do Davi? Pegar essa justificativa deles para saber o que eles estão pensando e levar no confronto, né? Aonde? Aqui mesmo? Poderia ser Maria Júlia ou Moisés, ó. Começa com essa letra? Só? Vamos olhar lá na lista? Só a Maria Júlia começa com essa letra? Quem mais? Moisés? Não poderia ser do Moisés? Olha lá. Por quê? Quem que tem aí? Moisés também começa com a mesma letra? E essa é uma criança que faltou bastante. Vamos chamar Então Maria você precisa Maria Júlia. pegar constantemente aí também nessa. Ó. Aí tem uma outra situação também. Essa também a gente pode fazer o quê? Aqui é uma outra situação em que a gente escreve o nome na folha. E aí a gente pede para as crianças entregarem. Ó. E aí chama algumas para problematizar. Para os colegas fazerem as atividades de hoje, tá bom? De quem é essa
Veja que não é linear, né? A gente está lá fazendo, mas olha a resposta delas. Tem alguma outra colega? Não sei. Mesmo já tendo feito a chamada várias vezes. Aí, e ninguém começa com a mesma letra que a Sofia? Não. Não? Eu acho que estou lendo só, é sua. É? Tem o quê? Tá, mas Sofia, quem tem o começa Pedro com a Pedro. letra igual a Sofia? Não tem? Onde está o começo do nome da Sofia? Ó, viu? Aqui. A importância de fazer junto, interação, né? Aí ela explica, ó. Começo aqui, ó. De quem é esse nome? E não começa com a mesma letra? Nem percebi. Não poderia ser. Então a gente vai problematizando aí. Deixa eu ver aqui que eu quero passar uma outra situação também que eles. Ó, uma outra situação também é etiquetar, né? Aqui também eu problematizei com eles, etiquetei as caixas de materiais. E aí, acho que eu não coloquei aqui. Eu comprei essas etiquetas na Amazon. Vem 140 etiquetas, dá pra gente imprimir. E elas são do mesmo tamanho e elas são autoadesivas. Então é bem bacana por causa disso. Tanto para colocar na agenda, como, custa R$16, vem 140 isso. E para fazer essa situação, né, que eu fui construindo com eles com as mesmas perguntas. E aqui é bem interessante que tem uma caixa que é do crachá. E aí eu pergunto que aí a gente vai vendo quanto a importância desse ambiente alfabetizador, né, das palavras que eles sabem, que aí eu pergunto pro Arthur, eu falo assim, onde que está escrito crachá? Que isso também é uma outra pergunta que a Mirta Castedo fala, que a gente ao invés de perguntar o que está escrito, é onde está escrito, né, para eles localizarem. Aí ele fala aqui está escrito crachá. Por que aí está escrito crachá? Ele fala, por causa do chá da chamada. Então vê quanto vai sendo composta essas escritas, que eles vão fazendo esse uso de estratégias nessas situações, né? E aí a Emília fala assim, né, que isso, restituir a língua escrita ao seu caráter de objeto social, né? Então, usa-se a língua escrita em contextos funcionais, ajudando a criança a descobrir que é necessário ler para inteirar-se de algo ou para aprender algo novo. Que é necessário escrever para estar segura de lembrar de algo. Então a gente vê lá, né, a situação das meninas, tanto do Lourenço escrevendo, para lembrar de algo no dia seguinte. Também aquele cartaz lá que a gente tem da rotina, do que tem no dia, ou do que tem na semana, ou para que comunicar-se com alguém ausente. O lugar de trabalho tem esse lugar, esse caráter de ambiente alfabetizador. Aqui é uma outra situação, eu não vou passar o vídeo, mas porque eu quero passar uma outra, quero ver se dá tempo. Então assim, a votação dos títulos que serão lidos. Aí eu peço que eles escolham, eu falo para eles, aqui está o que é o monstro, quem tem medo de monstro. Então a gente vai fazendo escolha com eles, que vão permitindo que eles participem do dia a dia da sala de aula. A professora, no caso, já tem essa ideia dos livros, a gente já tem, né? A ideia dos livros que a gente vai escolher durante a semana, que vai ler. E aí eles vão passando o dedo para descobrir onde que está escrito qual é o monstro e quem tem medo de monstro. Quando eles passam o dedinho, que é aquele procedimento que a gente faz lá com a leitura da parlenda, né, dos textos, quando eles passam o dedinho, ela fala assim, está aqui em cima quem tem medo de monstro. Por que está aí em cima? Porque aqui tem o do domingo. Então ela vai usando das estratégias do conhecimento que ela tem desse ambiente alfabetizador para ela ir justificando as suas escolhas, né? E aí depois que eles fizeram descobrir onde estava escrito, aí eles foram lá para votação. Aqui é uma outra situação que a professora tanto pode, né? A professora tanto pode colocar na sala de aula lá, e aí eles vão fazendo X, ou então pode colocar na agenda também. Eu já sei quais são os livros que
que eu vou ler durante a semana, e aí eu falo fora de ordem, ó, quem tem medo de monstro, quando nasce um monstro, aqui é uma situação de perseguir um personagem, né? Então, aqui esse perseguir, só a professora faz durante um tempo a leitura de livros que tem um monstro, e eles gostam bastante, né? Ou então livros que tem os lobos também, e aí faz a pergunta, onde está escrito? Hoje nós vamos ler quem tem medo de monstro. Onde está escrito quem tem medo de monstro? E aí, essa escrita também vai compondo, que pode ser no caderno, ou pode ser lá na sala de aula, também é uma outra situação. Aí aqui é uma situação que, por exemplo, eu vou mostrar 4 situações didáticas que aconteceram nessa pequena sequência. Então, eles ganharam esses animais, por sorte, né? Porque a gente para ganhar alguma coisa, às vezes a gente tira, né? Mas aqui eles ganharam. E elas começaram, só que elas não conheciam. Né? A carência das crianças são tão grande que animais elas falam assim, esse animal só existe no zoológico. Né? Eles não têm esse conhecimento de mundo nem em relação a vídeos que assistissem de outros lugares. Eles não tinham esse conhecimento. Então, tinham vários animais que eles já tinham visto, perguntei, alguns animais eles nem acreditavam que existiam, né? E alguns eram familiares, então capivara, rinoceronte, hipopótamo, para eles eram animais que estavam ali, o animal, mas para eles eram desconhecidos. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pequena sequência didática para pesquisar mais sobre um determinado animal. Essa sequência, ela fica bem bacana em todos os anos, porque as crianças gostam de fazer essa pesquisa de animais, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz 4 situações didáticas, as 4 situações didáticas com a mesma sequência. Na primeira situação didática, eles tinham que registrar o nome do animal. Então, eles sentaram em duplas. Eu entreguei uma folha para as duplas, coloquei as crianças por proximidade de saberes. Então, vocês vão ver aqui uma situação que a Sofia, a Maria Júlia, a Sofia, ela está numa hipótese silábica alfabética, a Maria Júlia, ela está numa hipótese silábica com valor sonoro, né? Então, elas foram agrupadas por proximidade de saberes, e as crianças tinham que escrever, cada uma tinha que escrever o nome de um determinado animal. E é aqui que a gente vai vendo o quanto esse ambiente em que eles interagiram o ano inteiro se mostra como um conhecimento para eles. Elas vão escrever capivara. Aqui, ó, no início, elas começam, né, ó. Olha a importância deles trabalharem em interação e por proximidade de saberes, né? A Maria Júlia fala, K, é o A. A Sofia, não é só o A, tem o K também. E a Maria Júlia, ela discorda, ela fala, não, é o A. E a Sofia não se conforma, né? Ela vai, professora, eu estou falando para Maria Júlia que o K, e ela falava, ao invés de falar C, ela falava K, por causa do nome do K e da Camille. Então, ela ali naquele momento que ela também estava nessa transição, ela fala assim, eu estou falando para Maria Júlia que o K de capivara tem o K e o A, mas ela disse que só tem o A. E aí eu pergunto, o que aconteceu? Aí eu vou até lá, né, me aproximo. Aí a Maria Júlia fala, é porque eu estou ouvindo, olha, desprolongando esse A, né? Por que você acha que tem o K para Maria Júlia nessa parte? Por que você acha? Aí a Sofia, porque só o A não faz o K. Senão vai ficar apivara, né? E o que você acha? Aí a Maria Júlia fica resistente, eu falo assim, e se a gente consultasse o nome de algum amigo, né, de algum colega que comece parecido? Tem um nome que pode ajudar vocês com esse nome de capivara, né? Aí elas vão lá e pegam da Caterine e do Caio. Então, vejam, elas sabem o que tem lá, mas nem todo momento elas vão pesquisar. Elas poderiam ter ido, né? Mas elas não têm essa iniciativa. É o professor, a professora que vai fazendo com que... Será que tem o nome de alguém que pode ajudar vocês a consultarem a grafia, né? A consultar para ver se está certo? Aí tem aqui até uma parte do vídeo, porque elas... Aí no PI elas... O que está faltando agora? No PI elas falam, o PI da pipoca. A gente tinha feito um trabalho lá
na festa junina, né? Então elas sabiam que o pi era da pipoca. Capivara. E a última parte? Tá. Laura. E aí eu gosto de mostrar isso aqui, Pra vocês, tá bom? que aí o que elas pedem aqui, ó? É o R? Laura. O outro passa lá dedurando, né? O R com A. Eu vou escrever aqui, tá bom? E aí aqui é legal, porque assim, se não tem, porque não vai ter todas, né? Eu escrevo para elas, ó. Ó. Aí elas discutem qual a parte que falta, né? Capivara. A Sofia, ela consegue identificar lá o R com A, ela já tinha identificado, né? Mas mostrar para Maria Júlia precisava dessa estratégia, dela ir mostrando. Então, onde que está a parte? Qual é a letra? O R? O R e o A. Aí aqui tem uma outra situação, ó, que é mais espontânea, que eu queria mostrar para vocês. A gente já está acabando. Ai, como é difícil isso aqui. Aqui, ó. Ó. Aí essa aqui, olha, essa aqui tem 1 minuto só. Essa aqui, ó, mostra realmente o trabalho desenvolvido na sala de aula. Ele fez um mágico, ó. Tá meio cortado porque não dá para gravar tudo, né? Ó. Quando eu paro de fumar, ele decide escrever mágico. Colocou o M para amar e foi na lista. Olha o que ele faz, ó. Mágico. Ele fala I com G. E o meu coração de professora faz assim. Mas olha só, que bom que eu não falei nada, ó. Ele coloca o G com I. Ó. Não, ele está Ó o falando outro. qual que falta. Fala. Qual que falta? Oi? Mágico. Tá faltando qual? Co. Cocô. Igual o que eu escrevo aqui? Não vou escrever. E olha como eu falei, não é linear, né? Um vai olhar, presta atenção, ó. Eu escrevo coco. Famoso giz. É, ó, não tá lá ainda. Um olhou pro começo e o outro olhou pro final. Veja, eu poderia até falar assim, onde? Que parte? Ó. Olha lá como é que ficou. Então a gente vai vendo, né, sobre essa questão do ambiente e que a gente não só deixa lá o cartaz, mas eles vão interagindo. E a gente vai olhando também, por isso que a lista de nome não é suficiente. Essa lista de nome não dá conta de tudo que eles precisam ver, porque algumas palavras lá, Laura, que eles queriam escrever capivara, eu precisei escrever. Ou então essa aqui, né, que ele queria escrever o coco, então a gente vai compondo com outras palavras para eles, né, para essa escrita. Aí a única coisa que foi... Uma pergunta, no caso assim, se ele não, por exemplo, ele não alcançasse, né, o mágico por todas as sílabas, igual ele foi procurando, você escreveria ou você deixaria? Não, Espontâneo? só nesse caso aqui era algo espontâneo, né? Então eu posso fazer intervenção a depender do nível de escrita que ele está. Então o coco, o que eu poderia, o mágico, se ele não pensasse numa palavra, eu poderia falar, será que tal palavra ajuda você a escrever? Qual parte da palavra? E pensar assim, ó, quando eles passam esse dedinho, eles vão pensando não só no começo, eles vão pensando também em outras palavras para eles comporem. Então, por isso que a gente vai vendo que somente algumas palavras no ambiente alfabetizador, só o nome não vai dar conta, só a lista de dias da semana não dá conta, só a lista dos meses. Por isso que é importante a gente ter essa variedade, como vocês até falaram. De repente foi uma lista de frutas, olha, que eu construí com as crianças, mas que eles
esse ambiente, porque só o cartaz lá não vai ajudar. Agora, esse cartaz deles interagindo, ele funciona como uma nossa intervenção, tá bom? Aí eu vou colocar essa ficou aqui, né? Que a Emília fala assim, que só saber sobre as hipóteses de escrita não é suficiente, né? É importante a gente ter, né? Por que é importante a gente conhecer sobre as hipóteses? Então, como que se dá essa evolução? Então, vocês vão vendo que ao longo do ano, como as crianças elas foram interagindo com todo esse ambiente. E aí, aqui só por último, queria deixar para vocês, né? Vocês podem perceber pelas crianças como elas foram interagindo, e a Emília fala, né? A alfabetização passa a ser uma tarefa interessante que dá lugar a muita reflexão e a muita discussão em grupo. A língua escrita se converte no objeto de ação. Eles interagem com esse ambiente e não de contemplação. É possível aproximar-se dela sem medo, porque se pode agir sobre ela, transformá-la e recriá-la. É precisamente a transformação e recriação que permite uma real apropriação. Muito obrigada, gente. Obrigada. Já está no Drive e vai ser compartilhado com vocês, porque muita coisa